Plano e no meu 8º dia na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo eu assisti a 4 filmes. Foi o dia que eu mais vi filmes e por isso eu vou falar um pouco menos sobre eles para o vídeo não ficar tão longo. Então, sem mais delongas, vamos para os filmes. O primeiro filme foi um documentário brasileiro chamado Soldados do Araguaia. Esse documentário vai contar um pouco da história da guerrilha do Araguaia, que aconteceu ali final dos anos 60, começo dos anos 70, com um depoimento de diversos recrutas do exército brasileiro. E é um documentário muito poderoso, porque ele revela uma parte da história do Brasil que muita gente não conhece através do olhar de quem esteve nesse ambiente e nesse terror psicológico que foi a guerrilha do Araguaia. E é um documentário que vai mostrar um pouco esse lado que muita gente não conhece, um lado obscuro e escondido da história brasileira que aconteceu ali durante a ditadura militar. Então, o documentário ele é composto de entrevistas com esses recrutas e também imagens de arquivo. É um documentário que eu gostei bastante por mostrar esse lado um pouco esquecido da nossa história e de mostrar os dois lados, né, da moeda. Então, é um filme que ele vai contar muito a parte psicológica, né, desses, na época, jovens de 18, 20 anos que sem preparo nenhum entraram no meio da mata para matar os guerrilheiros sem nenhum tipo de preparo e com, enfim, passando por diversas provações. É um documentário poderoso e que, apesar de curto, ele carrega essa força, é muito bem feito e espero que estreie nos cinemas. O segundo filme também foi um documentário, também brasileiro, chamado Primeiro Bailarino. E esse documentário vai contar um pouco a vida do Thiago Soares, que é um bailarino brasileiro que atualmente, na verdade há muitos anos, ele é primeiro bailarino do Royal Opera House, do Royal Ballet em Londres. E o documentário ele vai acompanhar um pouco da vida do Thiago Soares. Ele não está muito preocupado em contar a trajetória do bailarino, mas em mostrar um pouco o dia a dia dele em algumas apresentações, tanto em Londres como no Rio de Janeiro e em São Paulo. O filme tem imagens bem bonitas, só que eu senti um pouco de falta de momentos talvez mais espontâneos. Tem isso, mas eu acho que como a proposta do diretor foi de acompanhar esse bailarino em diversos momentos da vida dele em um determinado período de tempo, eu acho que eu gostaria de ter visto coisas mais espontâneas e não só ele falando sobre, enfim, o que ele estava fazendo e a importância do balé na vida dele, coisas do tipo. É um filme que eu gostei, não amei, achei alguns problemas por conta disso. Acho que o filme perde também um pouco de ritmo. Quem gosta de dança, gosta de balé, é uma ótima pedida porque tem sequências de dança muito bonitas, mas para quem não é muito ligado a isso pode ser um pouco maçante algumas sequências, né? Eu gosto muito de balé e de dança. Eu gostei do documentário, mas como eu falei, eu acho que faltou um pouco de foco em algumas coisas e o documentário me pareceu perdido em alguns momentos, então é isso. O terceiro filme que eu assisti, eu tô correndo, né? Tô até sentindo que eu tô... Respira. O terceiro filme que eu assisti foi um longa francês chamado Custódia. Esse filme está sendo bastante falado na mostra, muita gente indo assistir esse filme, muita gente gostando muito, e eu amei esse filme num grau assim. Não sei se foi o melhor, se ultrapassou Macala, tô na dúvida ainda, mas com certeza tá no meus top 5, certeza. O filme vai contar a disputa de custódia de um filho entre um casal que está separado e o filme começa assim com o pai, a mãe e a juíza e seus respectivos advogados tentando chegar num acordo de que a custódia tem que ser compartilhada ou não. A mãe não quer, a mãe quer a guarda total do filho
Eles têm uma outra filha, mas que já é maior de idade. Então a questão é um filho de 10, 11 anos, mais ou menos. E o filme vai discorrer um pouco sobre essa questão da custódia, né? É um filme que é muito poderoso porque ele envolve o espectador de uma maneira na história que no final ele te dá um soco no estômago que eu saí um pouco sem chão, assim. Eu demorei para levantar, para sair da sala de cinema, porque eu acho que às vezes isso acontece, né, com alguns filmes. Você precisa de um tempo ali, sei lá, de pelo menos 10 minutos para conseguir voltar a respirar normalmente e refletir sobre tudo que aconteceu durante o filme. E esse filme foi um pouco isso para mim, porque o diretor ele consegue envolver o espectador desde o começo do filme nessa história e é muito interessante porque ele não vai em momento algum, principalmente no começo do filme, mostrar lados, qual é o lado certo, qual que é o lado errado e se essa guarda deve ser compartilhada ou não. Tem duas versões do mesmo fato e aí você se pergunta qual que é a verdadeira e aí ao longo do filme ele vai responder isso de uma maneira muito envolvente. A estrutura narrativa do filme é muito amarradinha, bem precisa mesmo. A decupagem, o filme não tem trilha sonora e eu acho que isso dá mais força ainda para a história. E a atuação do elenco desse filme, principalmente desse garotinho, é realmente impressionante, emocionante, te envolve de uma maneira absurda, assim. E eu gosto muito que o diretor ele não opta por acompanhar toda essa história, por exemplo, através do olhar do garoto, que seria uma coisa bacana, mas talvez um pouco batida. Então a gente consegue ver várias perspectivas do garoto, da mãe, do pai, da irmã. Então esse jogo de perspectivas para construir essa história, ela é muito bem feita e chega num final que, meu, é sério, é um soco no estômago que eu fiquei muito mexido, até chorei porque e não foi um chorar de ai que emoção, foi um chorar de nervoso, sei lá. O filme mexeu comigo de uma forma que nenhum outro filme na mostra mexeu e o filme é potente, pesadaço. Eu acho que ele vai estrear no circuito, então vão assistir. Começou a tocar um alarme aqui, não é culpa minha, e ele vai continuar. E agora para o último filme, eu estava esperando por isso, não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, que foi um filme meio bomba na mostra. Sempre tem, né? Tem algumas mostras que tem menos, outras tem mais, mas esse filme foi um filme que eu não gostei e eu vou explicar um pouco para vocês. E o filme é o Argentino, Uma Espécie de Família. Ele vai contar a história da Manela. É Manela? Não lembra? Uma mulher. Vai contar a história de uma mulher que está em processo de adoção de uma criança que tá para nascer. E assim que essa criança nasce, a família da mulher que está grávida, que ia dar o filho para Manela, para essa personagem, ela acaba meio que voltando um pouco atrás e exigindo coisas que antes não haviam sido exigidas. E aí o filme vai contar todo esse processo pessoal de aceitação ou não dessas coisas que a família está exigindo por parte dessa personagem. A premissa do filme ela é muito interessante, né, contando assim, só que o filme ele esbarra em muitos e muitos e muitos e muitos problemas, porque situações que ele constrói e que podem ser situações muito interessantes, ele decide sempre ir no limite, assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Logo no começo do filme, quando a mulher tem o bebê, ela, enfim, vê o bebê, a criança. Quando a família tem a reunião com ela, que exige o que vai exigir dela, o filme, ao invés de acontecer um crescente que vai construindo uma tensão, ele vai lá pro pico da tensão e coisas começam a acontecer muito atropeladas e eu vou assistindo o filme e falo, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele vai fazer isso muitas vezes. Ele pega uma situação que poderia ser desenvolvida de uma maneira mais tranquila e com menos peso, menos carregada, e ele
o tempo inteiro vai lá pro pico. Por exemplo, tem um outro momento, eu não vou explicar, nem é spoiler isso. O momento do filme, ela tá andando de carro e o carro fura o pneu. Depois que esse carro furar o pneu, vai acontecer tantos eventos em cima disso e são totalmente desnecessários e não tem nada a ver com a história em si e é tudo desenvolvido com uma importância que não deveria ter. Então o filme ele é cheio de coisas assim, ele se contradiz muitas vezes, uma hora ele fala uma coisa e logo depois ele nega aquilo que ele acabou de falar. Então é um filme que ele é muito instável, cheio de saídas fáceis. Sabe quando você tá vendo um filme que você fala assim, ah, vai acontecer aquilo lá e depois aquilo. Aí acontece exatamente como você tá pensando? Então, é esse tipo de filme. Então eu não gostei desse filme, eu acho que quase nada se salva desse filme, na minha opinião, óbvio. E foi um filme que me incomodou muito por todas essas questões. E poderia ser um filme muito bonito, porque ele consegue, em alguns momentos, criar situações que são muito interessantes e que poderia gerar um conflito entre os personagens muito mais interessante. Mas ele acaba optando por saídas muito fáceis e saídas erradas, assim que você fala, não tô acreditando que ele tá fazendo isso comigo. Sério que você vai fazer isso? Meu, não. Bom, esse foi o pior filme que eu vi na mostra até agora. E é isso. Esse foi o meu 8º dia, a mostra está acabando, mas temos ainda 2 dias, tem a repescagem que vai rolar. E é isso, continue acompanhando aqui a cobertura do Primeiro Plano, se inscreva nas minhas redes sociais para acompanhar direitinho onde eu tô, o que eu tô fazendo, principalmente pelo Instagram e pelo Twitter. E também se inscreva aqui no YouTube se você ainda não é inscrito. Compartilhe e divulgue com seus amigos que gostam de cinema. E é isso. Continuem acompanhando aqui o Primeiro Plano, continuem acompanhando a mostra. Escreve aqui nos comentários o que você está assistindo e o que você está achando da mostra. Me indique coisas para assistir. E é isso. Até mais.